Eu nunca me considerei um vendedor. Por causa de algumas experiências no passado, eu sempre achei que vendas era um trabalho pouco digno, um trabalho pouco nobre, né? Um trabalho, uma ocupação menor, né? E depois de alguns anos trabalhando em algumas empresas, eu resolvi empreender. E eu sempre trabalhei com serviços, né? No meu caso, eu sempre trabalhei desenvolvendo serviços que eu considerava maravilhosos, transformadores. Por quê? Porque eu não queria vender. Então, o meu trabalho nunca estava bom o suficiente. Eu sempre tinha que fazer mais e mais. Mesmo assim, fazendo mais e mais, as pessoas continuavam não comprando. Então eu comecei a baixar o valor do que eu fazia. Quanto mais o trabalho era bom, quanto mais o serviço era espetacular, maravilhoso, transformador, menos eu cobrava. E ainda assim as pessoas não compravam. Então eu descobri que sem venda, sem vendedores, não existe negócio próspero. Foi aí que eu percebi que eu tinha crenças limitantes de vendas. Se isso soa familiar para você, me acompanha nesse vídeo porque eu vou mostrar para você como se livrar de crenças limitantes. É aquela venda onde nós inspiramos o cliente, inspiramos as pessoas, os prospects, e não manipulamos os clientes. A partir disso que eu entendi o que é venda positiva, que eu comecei a aplicar em mim e aplicar para os meus treinamentos, a minha vida mudou e eu queria que você tivesse essa experiência também. Fica comigo porque você vai sair desse vídeo melhor do que você entrou. Então, venda não é um cargo, não é um título, não é algo que escrevem na sua carteira profissional. Venda é uma atitude. É uma atitude tão necessária quanto produzir um trabalho bom. É um comportamento tão indispensável quanto as habilidades dos empresários de sucesso. Okay? Então, por que as pessoas têm aversão a vendas? Por que eu tinha? Por que talvez você tenha? Porque nós temos crenças limitantes de vendas. Tá? A crença surgiu na minha vida por dois motivos. Um foi um trabalho que eu fiz, era moleque, e tinha que vender alguns cartões. Era o tipo de um cartão de crédito dos anos 80, dos anos 90. E a gente tinha que vender para a família. Era um tipo de pirâmide, cartões de descontos, e eles incentivavam para a gente vender para nossas famílias, para as pessoas que nos conheciam. E para mim era uma coisa muito difícil de fazer, criava uma aversão em mim, porque eles ensinavam técnicas para manipular a minha mãe, ou meu irmão, as pessoas que eu conhecia. Né? E as pessoas até compravam de mim por dó. Então era uma coisa que eu odiei fazer e eu falei, não quero mais trabalhar com vendas. Né? E também foi vendo vendedores trabalhando, enganando as pessoas, manipulando. Então, tanto quando eu aprendi, quando eu apliquei e quanto eu via vendedores vendendo, era sempre uma coisa negativa. Então, eu fui criando essa crença limitante. O que é crença limitante? É alguma coisa que a gente entende como verdade absoluta na nossa vida. Então, eu falei, vendas não é uma coisa bonita, vendas é coisa de quem quer enganar, quem quer manipular, e eu não quero fazer isso. Isso não funciona para mim. E aí eu sempre tive problemas como empreendedor, porque eu tinha uma crença que não era possível vender. E o curioso, a crença ela é tão ilusória, né, que você monta uma empresa esquecendo que sem vender você não consegue evoluir em vendas. Né? Então, eu tive que ir aprendendo como desfazer essas crenças e como a gente não tem escola de empreendedorismo nem escola de vendas, né? Não se forma nisso, a gente estuda por muitos e muitos anos e não passa perto de aprender essas coisas, a gente tem que ir dando murro em ponta de faca, a gente tem que ir aprendendo com a nossa própria experiência. Foi aí que depois de muito tempo, de muito estudo, surgiu o Ricardo Ricchini, treinador de vendedores, né? Que não é necessariamente de vendedores, mas sim de empresários, de sócios que têm essas dificuldades que eu tive em poder vender alguma coisa que a gente acha digno de vender. Né? Eu produzo alguma coisa que eu
acredito que vai transformar o mundo, e sinceramente o treinamento de vendas que eu dou tem esse impacto, mudar o mundo. Né? Mesmo que eu mude uma cabecinha por vez, né? Eu quero mesmo dizer que confiança é a única forma de vender, que manipular é a forma errada, é a forma que você se desconecta, você precisa conectar, portanto tem que haver confiança. E não tem nenhum problema, porque a gente passa a inspirar, que é a mesma forma de vender, de manipular, só que de longo prazo. Né? Eu vou criando confiança, essa confiança cria conexões, essa conexão começa a se espalhar por aí, todo mundo me conhece, todo mundo me recomenda, eu tenho um esforço cada vez menor para vender. Okay? Eu tive que ir fazendo isso, essa dor, e normalmente assim funciona, né? Essa dor que você quer vencer acaba virando uma grande força em você e não uma fraqueza. E aí comecei a ensinar esse método. Tá bom? Basicamente existem duas maneiras da gente quebrar essas crenças. Um é diretamente, que eu vou falar nesse vídeo aqui, quebrando crenças limitantes de vendas, literalmente falando, né? E a outra é criando hábitos de sucesso. Eu vou fazer 2 vídeos, porque vai ficar comprido esse assunto. O primeiro eu vou falar sobre crenças limitantes, e na sequência eu vou fazer um outro vídeo, que vai entrar no ar em outro dia, mas é só buscar falando a mesma coisa, como que a gente evolui, vira um vendedor ou deixa de não acreditar em vendas a partir de hábitos de sucesso, tá bom? Então, este vídeo aqui eu vou falar sobre crenças limitantes. Enfim, o que são crenças? É o que a gente acredita que é uma verdade na nossa vida. E isso foi implantado na nossa cabeça de alguma forma. Né? Eu contei aqui, né, foi na adolescência, vendo vendedores que eu não curtia, pessoas me ensinando a vender de forma que eu achava um horror. Né? E aí eu fui criando uma crença que isto era errado. Bom, isso pode acontecer com qualquer coisa, crença financeira, crença sobre relacionamento, sabe? Homem não presta, mulher não presta, dinheiro é sujo, não é possível ganhar dinheiro sem sofrer, não é possível ganhar dinheiro sem ser corrupto. Todas essas crenças são limitantes. Na verdade, toda crença é limitante, né? Se a gente acredita em alguma coisa, ele não deixa de ser um limitador. Acontece, se eu acredito em alguma coisa que é boa, mesmo que ela me limite, por exemplo, eu acredito que eu posso ganhar 100 mil por mês e começo a ganhar. Não tem nada de errado com isso. Mas por que eu não poderia ganhar 200 mil por mês? Né? Não deixa de ser uma crença limitante. Mas se está ok, se está satisfazendo as minhas questões pessoais e profissionais, não preciso trabalhar nessas crenças. Eu preciso trabalhar nas crenças que me limitam, que me impedem de enxergar alguma coisa que eu não estou enxergando por conta do meu ponto de vista, do meu apego, tá bom? Então, é basicamente isso. Nós temos capacidades, vamos dizer aqui, ilimitadas, porque se tem gente que consegue, eu também poderia conseguir, mas por algum motivo ou outro a gente não acredita. Vou dar um outro exemplo aqui de crença limitante que eu tinha. Eu tinha uma empresa uma agência de publicidade, há uns anos atrás, e eu ia tentando fazer contatos, não conseguia, tudo porque eu não acreditava em vendas, né? Que na verdade não gostava, achava ruim vender, e eu ficava dando as seguintes desculpas para mim. Eu não fiz uma faculdade importante onde eu pude criar relacionamentos. Eu não fiz um MBA fora do país onde eu pudesse ter contatos com pessoas que têm dinheiro que poderiam me ajudar com essa ideia fabulosa que eu tive. E aí eu ia criando essas ilusões para mim por causa de uma crença, né? Que o meu produto, o meu serviço tinha que se vender sozinho porque ele era muito bom. Né? E isso não acontece. Né? Vê como é uma grande ilusão? Se eu não consigo mostrar para as pessoas que o meu produto existe, é óbvio que ninguém vai comprar porque não sabe. Mas na minha cabeça eu penso, esse trabalho, esse serviço, esse produto ele é maravilhoso. As pessoas vão comprar mesmo sem eu fazer esforço. Mas elas simplesmente não conhecem. Então não tem como eu fazer esse movimento. Percebe como é uma ilusão da nossa cabeça? É um ponto de vista? Né? Então é isso. A gente tem capacidades, mas a gente não acredita nelas por causa das limitações que a gente coloca na nossa cabeça. Ou que colocam na nossa cabeça. Né? O comportamento tem raiz nessas crenças que são implantadas na nossa cabeça
E eu vou dar um exemplo clássico de como isso acontece quando a gente é criança. Eu estou vendo meu pai indo trabalhar, minha mãe indo trabalhar, qualquer coisa assim, sou uma criança, e eu falo, papai, mamãe, por que você não fica aqui brincando comigo? E o papai ou a mãe fala assim, papai tem que trabalhar para ganhar dinheiro e não pode brincar com você. E aí eu penso, trabalhar é chato, eu não quero crescer. Né? E aí eu passo pela minha vida evitando crescer, porque isso foi implantado na minha cabeça. Você fala assim, mas é bobo nesse nível? É bobo, porque até os 7 anos de idade a gente não desenvolveu a nossa cognição de forma que a gente possa fazer discernimento entre o que a gente ouve e isso foi bom, isso não foi bom. Né? Então, os nossos pais ou as pessoas que nos criaram, elas têm um poder meio divino sobre nós, né? É como se fosse Deus falando e a gente não discute, né? Porque a gente não aprendeu. Essas pessoas nos criam, elas nos alimentam, elas nos ensinam a falar, elas nos ensinam a ter bons modos, elas nos falam o que a gente tem que fazer, vai para a escola, vai fazer a sua higiene, vai dormir. Então, quando ela fala alguma coisa também que elas acreditam, né, a gente passa a acreditar também. Né? Então, os pais ou quem cuidam de nós sempre vão falar as coisas para a gente com a melhor das intenções. E isso também é um fortalecedor de crença, porque a gente sabe que eles estão falando para o nosso bem. Só que não necessariamente essas coisas são verdades. Né? Mas a gente entende como verdade absoluta. À medida que você fica consciente, você vai percebendo que isso é muito verdade na sua vida. Né? Então eu sempre digo que já aconteceu muito comigo, mas acontece com todo mundo. Mas existia uma crença na minha família que me foi passado de que o dinheiro é sujo, de que não é possível ganhar dinheiro sem fazer esforço, sem sofrimento. Então eu sempre trabalhei muito, muito. Quanto mais eu trabalhava, menos eu ganhava dinheiro. Né? Até que um momento, depois de começar a trabalhar autoconhecimento na minha vida, eu comecei a ganhar dinheiro sem tanto esforço. Por quê? Porque a gente começa a ver que isso não é necessariamente verdade. Né? Você começa a atrair as pessoas certas, você começa a se conectar baseado no que você acredita de verdade e não sendo um ator, né? Não tendo um CNPJ diferente de um CPF. Né? Eu sou o Ricardo e eu sou assim, ponto. Eu não tenho que fingir para vender alguma coisa. Eu vou vender algo que eu acredito, vou trabalhar com algo que eu acredito, vou empreender em algo que eu acredito, e justamente a partir daí vai saindo uma autenticidade. As pessoas começam a acreditar em mim, começam a confiar em mim e compram. Elas compram e elas têm uma boa experiência. E aí elas vêm me elogiar, dão depoimentos e fazem indicações. Tá? É isso que a gente tem que fazer, só isso. Né? Quando eu fui fazendo esse movimento, eu fui percebendo várias crenças em mim. Só que algumas delas a gente percebe depois que elas nos prejudicam. Né? Então eu comecei não é ganhar dinheiro fácil ou sem sofrimento, ganhar dinheiro trabalhando, né? Mas o esforço era menor e isso foi me limitando. Por quê? Eu vou falar uma coisa bem genérica aqui, tá bom? Depois procura um psicólogo, um treinador, um coach, um terapeuta que possa explicar isso melhor. Né? Mas se eu começo a ganhar dinheiro sem fazer muito esforço, ou o que eu acreditava que era esforço ou sofrimento, eu começo a desrespeitar os meus pais. Né? E a gente não quer fazer isso. A gente honra os nossos pais. Então, isso tudo subconscientemente. Eu começo a, se eu ganho dinheiro fácil, eu tenho que torrar esse dinheiro, porque ele não é digno. Né? Esse dinheiro é sujo. Quem ganha dinheiro é corrupto. Quem ganha dinheiro fácil é bandido, é ladrão. São pessoas do mal. Então, se eu pego o dinheiro, eu começo a gastar esse dinheiro. Se o dinheiro vem fácil, eu vou criando dificuldades. Né? E aí, não vou entrar aqui no assunto, mas eu sempre me meti em encrencas por causa disso, fui percebendo e fui trabalhando na quebra dessas crenças. Tá? Então, estou aqui explicando mais ou menos como que a gente tem implantado isso na nossa cabeça. Pode ser, isso acontece muito na infância, mas no caso de vendas, eu acredito que isso vai acontecendo durante a vida, com as nossas experiências ruins, e a gente despreza as coisas boas. Né? Sempre tem algum vendedor que nos ajudou muito.
E quando eu digo vendedor, de novo, não estou dizendo aquele cara que está com carimbo na carteira, não sei nem se existe isso ainda, né? Vendedor. Não, as pessoas que nos vendem uma ideia, que nos vendem um conceito. Né? Quando eu acredito em qualquer coisa, então eu sou uma pessoa iludida, confiante demais, sem ter critérios, e se eu sou enganado por essa pessoa, aí eu acho que ela me vendeu algo errado. Uma ideia, um conceito, um produto ou um serviço. Né? Se, por outro lado, esta pessoa me ajuda com um produto, com um serviço, com uma ideia, com um conceito, com uma ideia que faz eu mudar o modo de ver, né, as coisas, e eu acho isso muito bacana, eu não necessariamente considero isso. Por quê? Porque para a nossa mente, você fazer o certo é ok, não fez mais que a sua obrigação. Você, no máximo, tem uma descarga de hormônios de recompensa, né, mas que são sutis. Agora, quando acontece alguma coisa errada, né, fazem errada para você, você faz errado para os outros, vem uma culpa, um arrependimento, uma tristeza, uma raiva, todas as emoções negativas que descarregam também os hormônios da atenção, né, da reação, que são adrenalina, cortisol, e isso faz um impacto na nossa vida e um loop infinito de pensamentos. Por que eu fiz assim? Por que eu não respondi dessa forma? Tá? Então, o negativo tem muito mais força do que o positivo na nossa vida. Isto é uma crença. Tá? Eu posso valorizar muito mais o positivo, mas normalmente o negativo tem um peso maior porque eu preciso reparar alguma coisa, eu preciso consertar alguma coisa errada. E no positivo, ok, continue fazendo assim, não fez mais que a sua obrigação. Tá? É mais ou menos como a nossa mente funciona por causa do desenvolvimento humano, né? Onde perigos eram reais, hoje esses perigos são meio ilusórios, né? Alguma pessoa nos ofende e a gente fica achando que vai morrer, que foi traído e tudo mais, né? No tempo das cavernas era verdade, né? Se um leão correr atrás da gente ia morrer. Hoje não tem leão por perto. O leão está no zoológico, em umas grades, né? Mas a mente foi desenvolvida assim, então ela está sempre procurando algum perigo para reagir sobre isso. Por que as crenças limitantes nos atrapalham? Elas, obviamente, trazem resultados negativos, a gente procrastina, no caso de vendas, o que a gente vai fazer, ou o que a gente não vai fazer. Né? Eu tenho uma lista de prospecção para fazer, tenho que ligar, entrar em contato, mandar e-mail, algum trabalho desse tipo, mas primeiro eu vou tomar o meu cafezinho. Tá frio, eu vou fazer um café novo. Vou no banheiro. Eu vou só fazer uma comprinha ali e volto. Eu não consigo entender. Isso não é compreensível. Quando a gente vai em empresas fazer consultoria, né, é muito normal isso, é muito comum. Tá? Vou falar um cenário comum. Vou na empresa, vamos dizer que tem vários pontos de vários vendedores vendendo, fazendo ligações, ou seja, várias posições ali. Aí a gente pergunta, quantas prospecções vocês fazem por dia? E eles respondem, muitas. Né? Aí eu pergunto, muitas quantas? Ah, um monte. Um monte quanto? Elas têm uma grande dificuldade em tangibilizar, né? Em metrificar, em dizer quantas são. Porque na cabeça delas, elas podem fazer várias. Né? E elas não sabem que elas estão parando para cafezinho, para ir no banheiro, várias interrupções, para abastecer o CRM, para ficar escolhendo quem vai entrar em contato ou não, revendo roteiros de vendas, né? Todo tipo de desculpa. E aí, quando a gente vai ver, faz 5 prospecções numa manhã, quando eu poderia fazer 40. Né? Apenas porque existem essas crenças limitantes. Então, se tem um consultor, se tem um gerente ficando de olho, vamos lá, vamos fazendo, né? Existe um número muito maior de prospecções. Por quê? Porque você não pode obedecer às suas crenças limitantes. Tá? Você vai obedecer um superior seu, alguém que está te ajudando. Né? A pessoa sai e você volta a ter essas crenças. Ou você desenvolve crenças sobre esse consultor ou esse gerente. Né? Então, o trabalho é se livrar das crenças limitantes. Né? Então, a procrastinação é um grande motivo pelo qual as pessoas têm baixo desempenho,
Conformismo, a vida é assim mesmo, apenas ricos podem ganhar dinheiro, a gente tem que se contentar com o lixo, né? A síndrome do pensamento acelerado, que é uma coisa muito... que é a ansiedade, né? É uma coisa que nos ataca muito. Eu fico pensando no boleto que eu não tenho dinheiro para pagar, isso me atormenta, e todo esse pensamento de um futuro que ainda não ocorreu me impede de fazer o que eu tenho que fazer no momento presente, que é prospectar, que é converter leads em compradores, em clientes. Tá? Tudo isso vai atrapalhando a nossa vida e a gente não sabe por quê, porque isso está interno, está subconsciente. Tá? Síndrome do impostor e por aí vai. Tá? Como que a gente pode superar isso? Primeira coisa, entendendo que nós fazemos uma interpretação da realidade. Né? Não é a realidade real. Né? Porque, vamos dizer aqui, eu estou aqui e do meu lado tem um vendedor de alta performance. Né? Mesmas condições, mesmo trabalho, mesmo telefone, mesmo computador, mesmas redes sociais, mas ele consegue fazer, eu não. Né? Se eu não consigo, eu podia dizer o que está errado comigo que eu não consigo fazer. Mas o que a gente costuma fazer esse cara teve um estudo, ele é mais bonito, ele tem lábia, ele já nasceu com esse dom. Né? Isso tudo é uma interpretação da realidade. Né? E o mais interessante, eu já vi isso muitas vezes, e é legal de falar, quando eu vou conversar com essa pessoa imaginária aqui do meu lado, né, ela vai falar que ela tem baixa autoestima, que ela gostaria de ser melhor, que ela nos admira em várias coisas, que ela é feia. Né? As pessoas têm as mesmas emoções, sofrem com as mesmas coisas. E se ela ganha o dobro do que eu ganho, ela acha que eu ganhava mais e ela acha que ela tem que ganhar mais. Então tudo é interpretação da realidade. A partir desse discernimento, você já começa a ficar consciente. É muito importante, toda vez que você falar não consigo, você começa a entender que esse não consigo é o não quero. Né? Eu não quero entender que é uma interpretação da realidade que eu faço. A partir do momento que eu entendo isso, então eu tenho que transformar esse não quero em eu quero. Né? E isso é muito difícil, isso tira a gente da zona de conforto. Tá? Enfim, nós não sabemos o que a vida nos reserva e para fazer esse movimento, a gente precisa sair da nossa caixinha, do que a gente acredita e começar a se questionar, não é imaginar, né? Não é um sonho. Se questionar, e se eu fizesse de alguma outra forma? E se eu fizesse diferente? A interpretação dos sentimentos que nós temos criam essas crenças, mas sempre do nosso ponto de vista. Né? Então eu tenho o sentimento em relação ao vendedor, como eu falei, eu tenho o sentimento em relação ao empresário de sucesso, ou uma pessoa rica que eu acho que ela fez algo de errado para conseguir fazer isso. Isso é um ponto de vista meu. Eu preciso entender isso. Porque quando eu entendo que é um ponto de vista, que é uma interpretação minha, né, que é a minha perspectiva sobre o que eu acho, aí eu começo a entender que eu posso mudar meu ponto de vista. Se eu posso mudar meu ponto de vista, eu posso mudar minha crença. Tá dando para entender? Se não der, volta um pouquinho o vídeo. Né? Ou me pergunta nos comentários. Tem vários vídeos falando sobre várias coisas parecidas, né? Porque é sempre a mesma coisa. Nós temos potencial, nós temos que desenvolvê-los. Esse potencial é um comportamento que pode vir a ser desenvolvido. Me segue no canal, ativa o sininho, vai vendo os vídeos, vai estudando para você entendendo cada vez mais isso. Tá? O que eu estou dizendo aqui não adianta ter só uma interpretação intelectual sobre o que eu estou dizendo, porque isso não muda a crença. O que muda a crença é praticar coisas diferentes do que a gente faz. Tá? Porque, como Einstein dizia, loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Tá? Então, dica prática, o que eu posso fazer para mudar as minhas crenças? Eu tenho que trazer a responsabilidade para mim. Sempre, sempre. Tá? Porque de todas essas crenças que eu tenho, todos os problemas que eu enfrento, tem sempre um denominador comum. Sou eu. Então, tudo que afeta a sua vida tem um denominador comum. Você. Isso é óbvio. Né? Está afetando a sua vida, está afetando a minha vida. Né?
Se está afetando a minha vida, eu tenho que fazer essa mudança. Né? E eu começo trazendo a responsabilidade para mim. Como que eu faço isso? Eu tenho uma crença de que vendas não funcionam, então eu posso pensar assim, mas essa empresa vende porque ela mente. Né? Eu vejo na propaganda aqui, eles estão mentindo descaradamente. Ele fala, o que eu posso fazer por você hoje? Mas quando você liga lá, eles não estão nem aí para você, criam dificuldades, criam um atrito, né, entre você e a solução. Né? Não tem jeito, esse pessoal manipula mesmo, acabou. Né? E aí você pode pensar, o que eu posso fazer para ter um marketing tão eficiente como esse, mas sem mentir? Não é necessário, eu tenho um produto bom, eu tenho um serviço bom, eu realmente acredito no que eu faço. Então como eu faço para mudar isso? Tem que trazer para você, toda vez que você pensar isso acontece por algum motivo, você tem que pensar, isso acontece porque eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer direito para resolver esse problema. Tá? Então, traz a responsabilidade para você. Traz a responsabilidade para você. Né? Isso não é um peso enorme que você vai carregar. Isso é uma libertação, é uma liberdade, porque vai parar de depender dos outros, né? E vai começar a depender de mim. Tá? Vou dar só uma viajada aqui, sair de vendas. Crença limitante sobre relacionamentos. Homem não presta. Homem não presta e acabou. Né? Se homem não presta e acabou, a mulher nunca devia procurar de novo um homem. Né? Mas ela tem que procurar homens que não prestam para reforçar a crença dela de que homem não presta. Você vê como é uma ilusão, como é maluco isso? Né? Eu fumo muito porque meu chefe me deixa nervoso. Né? Então, é o chefe que me impede eu parar de fumar. Né? Se eu parar para pensar e trazer para mim, por que eu estou prejudicando a minha saúde, né, e colocando a culpa nos outros? O que eu posso fazer? Né? Se realmente você tem um chefe tóxico, né, então você tem dois problemas, o chefe tóxico e o cigarro tóxico. Né? E você pode eventualmente procurar um outro emprego que não tenha. Ah, não, mas toda empresa é igual. Crença limitante. Então você não para de fumar porque você acredita que toda empresa é igual, todo chefe vai ser a mesma coisa, então você fica fumando mesmo. E aí vai ter um problema sério de efizema pulmonar. Entende? Tá? Voltando para vendas. Traz a responsabilidade para você. Eu não estou alcançando os resultados que eu gostaria. Será que eu não estou sabotando as minhas vendas? Porque eu não acredito que vender é digno? Né? E se eu fizer diferente? Né? Eu decidi isso, Ricardo, treinador. Né? Eu decidi isso. Eu falei assim, eu vou convencer as pessoas. E convencer, a origem da palavra é vencer em conjunto. Eu vou convencer as pessoas que é possível trabalhar com integridade, trabalhar com honestidade, porque é óbvio, é a melhor maneira, né, de vender. Então eu acredito que as pessoas não fazem isso por causa de crenças limitantes. Só manipulando você consegue ter resultados. Manipulando você consegue. Usando gatilhos mentais você consegue. E isso realmente funciona. Mas funciona no curto prazo. Você vai ter que sempre buscar por novos compradores, porque aqueles que você vendeu e não entregou o que era combinado, porque você manipulou, não vão comprar de você de novo. Ainda vão falar mal de você para muita gente. Tinha uma conta lá no passado, né, que uma pessoa mal atendida falava mal para 7. Hoje em dia nas redes sociais elas podem falar para milhões. Então você vai ter sempre que se esforçar muito para fazer uma venda. Se esforça muito, faz uma venda. Se esforça muito, faz uma venda. Né? Quando você trabalha com honestidade e integridade, você vai se esforçando cada vez menos, é fluido, é gostoso, diminui as crenças e você vai vendendo cada vez mais de forma mais gostosa, mais consciente e passando a ser indicado. Okay? Então, a partir do momento que eu acreditei nisso, eu falei, eu vou fazer o que for necessário para colocar isso no meu treinamento, para dizer isso veementemente, carregar a mesma bandeira, porque eu acredito de verdade que isso vai mudar o Brasil. Né? E não é uma missão, uma visão. Né? É real. As pessoas estão desconfiando umas das outras hoje. E essa desconfiança desconecta e deixa os negócios mais lentos. A partir do momento que tem confiança, a gente, se eu confiasse plenamente em alguém que eu vou comprar alguma coisa, não vou ficar discutindo, não vou ficar perguntando o preço, eu não vou fazer nada. Se eu confiasse plenamente. Tá? A gente é desconfiado, isso é bom. Mas o vendedor tem que passar confiança para falar assim, olha, eu estou te garantindo
por comportamentos e por fatos, por emoções e por razões, que isso aqui é a melhor opção. A partir disso, os negócios começam a correr. Vamos dizer assim, eu tenho o Spotify e tenho o Netflix. Eu não fico perguntando, ei Netflix, vai me cobrar de novo esse mês? Né? Que filmes você vai me colocar mês que vem? Senão eu não vou renovar. Né? Normalmente a gente não faz isso. Spotify, que música que você vai colocar? Quantas músicas você coloca por dia aí novas? Porque eu não quero ficar pagando à toa. Né? A gente estabeleceu uma confiança nessas empresas e elas debitam da nossa conta todo mês. Né? Se você não confia, você para de pagar. Né? Um banco cobra várias coisas para a gente. Se a gente não gosta do banco e não está servindo, tem vários outros bancos. Então a gente sai de um e vai para outro. Né? Ah, todo banco é ruim? Não. Isso é uma crença limitante. Tem bancos digitais, tem negociação com bancos, tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, à medida que a gente confia, a gente relaxa e deixa as coisas acontecerem até o momento que a confiança é quebrada. Então, confiança não é só um movimento único, é um movimento constante. Mas isso que o vendedor pode fazer de trazer a confiança para ele, na verdade é maravilhoso, porque isso aumenta a autoestima, aumenta a energia, aumenta o vigor, a disposição, e na verdade a técnica de venda ela não é tão mais importante assim. Né? Eu preciso saber o que eu vendo, eu preciso estar consciente e querendo entregar o melhor para o meu cliente. O resto não é tão importante. Okay? Então eu espero que tenha conseguido entregar aqui a minha proposta de como quebrar as crenças limitantes. Tá? Eu no passado achava que isso tinha necessariamente que envolver emoções fortes, tinha que ir num treinamento imersivo onde eu tinha que chorar bastante, né? Mas na verdade é apenas um movimento de consciência. Quando você se torna consciente de que é um ponto de vista, você pode começar a fazer outros pontos de vista, e isso pode mudar a sua vida a partir de trazer a responsabilidade para você, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar a segunda maneira muito eficiente de conseguir ser um bom vendedor a partir de habilidades dos grandes vendedores.